Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Portugal em Fúria e estamos aqui para mais uma notícia para confirmar aquilo que eu tenho vindo dizer ao longo destes últimos tempos, que atualmente Portugal vive um holocausto. Um holocausto, as pessoas não acreditam, estão completamente alienadas pela televisão, pela mídia corrupta e prostituta que está a compactuar com este genocídio que está a acontecer a nível mundial. É só vocês pesquisarem e abrirem um bocadinho a vossa mente. E trago-vos aqui mais uma notícia que eu sinceramente nem vejo palavras para descrever a estupidez desta pessoa, mas bastonário da ordem dos criminosos propõe restaurantes com mesas para quem tem certificado e para quem não tem. E o que é que nós temos aqui? Estamos a assistir ao início de um holocausto que vai acontecer aqui no nosso país. Eu acho que no fundo já aconteceu, não é? Mas eles estão a tornar as coisas mais oficiais. Porque isto vai chegar a um ponto que quem se recusar a esta picadinha será colocado nos chamados campos de quarentena, que já acontece na China, que a gente sabe muito bem o que aquilo é. Hitler fez a mesma coisa. Isto é realmente preocupante, a situação em que está a chegar este país e as pessoas. E o mais preocupante ainda é a paz e a serenidade do povo que não percebe que estas coisas estão a acontecer a passos largos e está a condenar o vosso futuro, o futuro dos vossos filhos, dos vossos netos e muito provavelmente aquilo que eu acho que é o principal, a vossa salvação espiritual. Porque isto tem tudo a ver com a parte espiritual, tudo isto que está a acontecer. Este holocausto, nós se analisarmos ao longo da história, para quem tem 2 neurónios, vai perceber que tudo isto faz sentido. Começou com a separação dos homens brancos com os homens negros, a separação da mulher do homem. Isto é sempre a dualidade. Isto é uma das armas do diabo, utilizar a dualidade ao longo da história. Começou com tudo isso. Temos uma situação mais recente, a história da Segunda Guerra Mundial com os judeus. Os judeus eram colocados de um lado, a raça ariana alemã colocada do outro. Sempre uma separação de sociedades. E hoje o que é que temos aqui? O que é que este monte de esterco nos preza com esta notícia? Que quem tiver o certificado pode ir para um lado no restaurante e quem não tiver vai ser colocado no outro lado. Tal como acontecia com a parte dos fumadores e não fumadores. E eu pergunto, muito sinceramente, vocês que eu até acredito que a maior parte das pessoas são inteligentes, pensarem um bocadinho. Qual o sentido desta barbaridade? É que isto não faz o menor sentido. Isto é apenas separação de pessoas na sociedade. É um holocausto que está a acontecer e as pessoas estão completamente mansas, não estão a perceber o que está a acontecer e quando acordarem vai ser tarde demais. Imaginem vocês querem ir jantar a um restaurante, vocês tomaram a picadinha, os vossos filhos não, vocês vão comer de um lado, os vossos filhos vão comer do outro. Apesar de viverem na mesma casa, agora eu pergunto-vos se isto tem alguma lógica. E quando estes idiotas começam a propagar esta propaganda na mídia, nós temos que ficar alertos e preocupados porque há algo por trás disto. Eles não estão minimamente preocupados com a separação das pessoas nos restaurantes. É algo que vai muito mais além. Fiquem atentos porque eu acho que algo mais grave vai acontecer em breve. E se o povo não fizer nada, nós estamos claramente a caminho do abismo. Sabem a melhor música que eu podia descrever? A melhor música que existe atualmente, que eu poderia descrever esta situação atual que nós estamos a viver em Portugal? Aquela música muito famosa dos Pink Floyd,
another brick in the wall. We don't need no education. Pesquisem sobre essa música, ouçam, vejam o videoclipe, porque é isso que está a acontecer atualmente em Portugal. O povo está a caminhar para um precipício e para a morte certa. Fica aqui a minha opinião, reflitam sobre isso e que Deus esteja com todos vocês e com as vossas famílias. Fiquem bem.